Bom, vamos começar a aula de hoje com a explicação do dia de vogais e consoantes. Então, as vogais são as letras do alfabeto que estão aí na tela, que estão em vermelho. Então, as vogais são, vou escrever aqui em cima primeiro, letra A, letra E, letra I, letra O e letra U. Localizando essas letrinhas lá no alfabeto embaixo, nós vemos que elas estão em vermelho. Letra A, E, I, O, U. Então, esse é o som dessas letrinhas sozinhas. E as consoantes são as que estão em azul. Todo o restante que está em azul são as consoantes, ok? Então, quem está em vermelho são as vogais, que são essas 5 letrinhas aqui em cima, A, E, I, O, U. E o restante que está em azul são as consoantes. Então, o alfabeto ele é dividido nessas duas partes, vogais e consoantes. Na palavra ovelha, vamos contar quantas vogais. Vou anotar as vogais aqui em vermelho para destacar. Elas estão destacadas ali no alfabeto, mas a Pro vai escrever aqui também. A, E, I, O, U. Essas são as vogais. Então, vamos contar quantas vogais nós encontramos na palavra ovelha. O, V, lha. Então, o som que nós falamos, nas 3 sílabas, nós temos uma vogal. Então, sempre que a gente pronunciar uma sílaba da palavra, vai ter uma vogal, pelo menos. Ok? Então, vamos lá. De novo, lendo a primeira sílaba. O, na primeira sílaba, nós temos já a vogal O. Na sílaba V, nós temos a vogal E. E na sílaba lha, nós temos a vogal A. Então, são 3 vogais na palavra ovelha. Vamos colocar 3 aqui no quadradinho de vogais. 3 vogais. Quantas consoantes? No primeiro som, O, na primeira sílaba, não tem nenhuma consoante. A primeira sílaba é só a letra O, só a vogal. No segundo som, na segunda sílaba, V, nós temos a vogal E e a consoante V. Então, aqui, na segunda sílaba de ovelha, nós temos a consoante V. Vou marcar de azul. Então, aqui na segunda sílaba tem o V. E na última sílaba, que é o último som da palavra ovelha, ovelha. Esse som lha, ele é pronunciado e escrito com LH, ok? Então, se fosse LHO, ia ser lho, de olho. Se fosse LHU, fica lhu. LHO, fica lho. LHA, fica lhá. De orelha, de ovelha, abelha. Ok? Então, nós temos quantas bolinhas azuis? 1, 2, 3. Então, nós temos 3 consoantes. Colocando aqui 3 consoantes. Então, nós temos nessa palavra ovelha 3 vogais e 3 consoantes. Vamos para a próxima. Na palavra caranguejo, vamos ver primeiro quantas sílabas tem. E vamos marcar as sílabas de preto, conectando as letrinhas para formar cada som. Então, vamos lá. Caranguejo. São 4 sílabas. O primeiro dedinho que você leva ao queixo. Qual é o som? K. Então, a primeira sílaba é K.
O segundo som, o som do segundo dedinho quando você leva ao queixo. Caran. O ran, ele tem essas 3 letrinhas aqui. Porque se eu deixar só o R e o A, fica ra. Eu não quero ra, eu quero ran. Então, esse som de eu uso a letra N junto com o som, junto com o RA. Ok? Por que eu não uso a letra M aqui? Porque depois vem a letra G. Se fosse P ou B aqui, eu usava a letra M e não a N. Eu só uso a letra M quando vem P ou B depois. Então, esse som de nesse caso, eu uso N, porque depois não vem P nem B. Carangue. Olha esse som dessas 3 letrinhas aqui. Quando eu uso o GU e outra vogal, por exemplo, se eu uso com a vogal I, fica GUI. Se eu uso com a vogal E, fica GUE, ok? Então, a gente não pronuncia a letra U. Fica GUE, GUI. De Guilherme. E GUE, de guerra, guerreiro. De caranguejo, ok? E a última sílaba, o último som da palavra, nós vamos riscar aqui, J com O, ok? Caranguejo. Vamos lá. Agora, vamos ver quantas vogais possui. Lembrando que as vogais são essas que a Pro destacou em vermelho aqui embaixo. Então, eu vou circular lá embaixo no alfabeto. Vogal A. Vou circular de vermelho para destacar. Vogal A. Vogal E. Vogal I. O. E por último, vogal U. O restante é tudo consoante. Na primeira sílaba, qual que é a vogal no K? A vogal de K é a letra A. Qual que é a vogal da sílaba RAN? Caran, RAN, é a vogal A também. Na sílaba G, aqui, quais são as vogais? O U e a vogal E. Carangue, usa a vogal U e a vogal E. E o último som, a última sílaba, Jo. Vogal O. Agora, vamos ver as consoantes. As consoantes são as que estão em azul lá embaixo. Na primeira sílaba de caranguejo, K, qual que é a consoante? É a C. A consoante que acompanha a vogal A é a letra C. Na segunda sílaba, ran, eu tenho a consoante R antes do A e a consoante N depois do A, para ficar ran. Na terceira sílaba, G, eu tenho consoante G para ficar esse som de G, G, ok? E na última sílaba eu tenho a consoante J, que fica Jo, quando se junta com a vogal O. Então, vamos contar primeiro as vogais, quantas tem na palavra caranguejo. Vamos lá. Eu tenho 1, 2, primeiras vogais, vamos lá. Vamos contar as vogais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos marcar 5 vogais. E agora, as consoantes. Vamos contar as consoantes. 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. Então, vamos marcar aqui no quadradinho das consoantes, que tem 5 consoantes também.
Então, na palavra caranguejo, nós temos 5 vogais e 5 consoantes. Vamos para o próximo. Então, aqui, nós vimos quais são as vogais e quais são as consoantes. Pausem o vídeo e tentem se lembrar quais são as vogais. Então, vamos lá. Vamos circular primeiro as vogais, depois escrever lá embaixo. Vamos circular de vermelho. As vogais são A, E, I, O, U. Só são essas as vogais, ok? Vamos escrever lá nos quadradinhos, então, as vogais. As que a gente circulou são as vogais. Então, vamos lá. A, E, I, O, U. Então, são 5 vogais no alfabeto. A, E, I, O, U. Ok? O restante das letrinhas são as consoantes. Vamos para a próxima. Agora sim, vamos escrever apenas as consoantes. Vou circular agora de azul todas as consoantes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Essas são as consoantes. Eu só não circulei as que a gente circulou no slide anterior, que são as vogais. O restante todas são consoantes. Vamos escrever aqui embaixo. Então, a gente começa pela letra B, porque a letra A é vogal. B, C, essas são as consoantes. D, F, G, H, pula a letra I, porque a letra I é uma vogal. Então, J, K, L, M, N, pula a letra O, porque ela é uma vogal. P, Q, R, S, T, pula a letra U, porque a letra U é uma vogal. V, W, X, Y, Z. Então, essas são as consoantes, ok? Vamos lá. Agora nós vamos completar a primeira letra de cada palavra com uma vogal. Vamos lá. Primeiro, arco-íris. Qual que é a primeira vogal, a primeira letra de
arco-íris. Então, sempre que vocês quiserem saber como começa, vocês prolongam o primeiro som, a primeira sílaba. Arco-íris. Arco-íris. Você pronunciou qual das vogais? A, E, I, O ou U? Arco-íris. Qual vogal vocês mais ouvem no arco-íris? Vogal A. Vamos lá. Próxima. Nessa figura, do lado do arco-íris, nós temos o elefante. Vamos prolongar a primeira sílaba. Elefante. Elefante. Qual foi a vogal que você mais ouviu? A, E, I, O ou U? Elefante. Vogal E. Próxima. Ilha. Prolonga mais o primeiro som. Ilha. Qual foi a vogal? A, E, I, O ou U? Ilha. Vogal I. Próximo. Vamos ver aqui. Deixa eu só pro. Continuando, a próxima imagem, nós vemos a onça. Qual é a vogal que começa na onça? Vogal A, vogal E, vogal I, vogal O ou vogal U? Onça. Vogal O. Do ladinho da onça, nós temos um urso. Olha a diferença do onça pro urso. Onça, urso. Urso. Qual que é a vogal? A, E, I, O ou U? Urso. Vogal U. Próxima aqui. Estrela. Vamos prolongar o som do começo da estrela. 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 Qual que é a vogal que começa essa palavra? A, E, I, O ou U? Vogal estrela. Vogal E. Próximo, vamos lá. Ônibus. Ônibus. Vogal A, E, I, O ou U? Ônibus. Vogal O. Próxima, árvore. Árvore. Qual que é a vogal que se encaixa no primeiro som? Árvore. Vogal A. Número 1. Olha a diferença de ônibus e Qual que é a vogal que começa no Vogal U. Lembrando que o se escreve assim. Coloca o U. Se eu deixar só o U, fica U. Mas eu quero de pum, de bum bum. Então eu tenho que pôr o M no final. Nesse caso, eu não posso usar a letra N. No final de qualquer palavra com esse som de eu só posso usar a letra M. Então, todo final de palavra que tivesse som, eu só posso usar M. O N não pode ir no final de nenhuma palavra. Sempre que tivesse som, a letra M, porque está no fim da palavra. Igreja. Igreja. Qual que é a vogal? Vogal I. Aqui embaixo.
índio, índio, vogal I também. Escova, escova, o mesmo começo de estrela. Estrela, escova. Estrela, escova. Percebam que o som do S vem depois. Então, ó, se eu escrevo assim, SE, fica C. Esse é o som de C. Só se eu colocar o E na frente, a vogal na frente, depois o S, eu fico com es. O S vem depois. Es. Ok? Então, escova, estrela. Nós temos que tomar muito cuidado da maneira que a gente fala as palavras. Porque tem muita gente que às vezes fala muito rápido e fala estrela. Não é estrela, é estrela. Ok? Então, tomem cuidado para pronunciar as palavrinhas. Vamos lá. Unicórnio. Não é o, é unicórnio. Letra, vogal, U. Próximo. Olho. Olho. Olha a diferença do começo. Quando eu falo unicórnio e quando eu falo olho. Unicórnio, olho. Então, vamos lá. Olho. Eu tenho a vogal O. Abelha. Abelha. A. Vogal A. Ok? Então, prestem bastante atenção. Sempre que tiver dúvida, fecha o olhinho. Se ouve falando, repete a palavra. Ok? Vamos para o próximo. Então, vamos lá. Para formar uma sílaba, prestem atenção na sílaba. O que é sílaba? Por exemplo, se eu tenho a palavra vaca, vamos escrever vaca aqui embaixo. Vaca. Eu tenho 4 letras. Eu tenho a letra V, eu tenho a letra A, eu tenho a letra C e a letra A. Mas dentro da palavra vaca, eu tenho 2 sílabas, 2 sons. Vaca, ok? Em cada som desse, eu tenho uma consoante. Vamos lá. No primeiro som, no vá, eu tenho a consoante V e tenho uma vogal, a vogal A. Então, para formar um som, eu preciso de uma consoante e uma vogal na maioria das vezes. Então, a gente sempre junta a consoante com a vogal para ver que som sai, ok? Então, se eu encaixar ali em cima uma consoante e uma vogal em vaca, eu terei o V como consoante e o A como vogal no primeiro som, que fica vá, ok? E na segunda sílaba, como que fica? A segunda sílaba de vaca é K, ó, vaca. Segunda sílaba, então, fica K. Consoante C, vogal A, ok? Então, quando eu junto uma consoante e uma vogal, eu tenho sempre um som, ok? Vamos para o próximo. Consoante B com a vogal A. Então, fica a sílaba, fica o som Ba. De baleia, de bacia, de Bahia, de Bárbara, ok? De batuque, barbante. Então, esse som tem várias palavras. Então, para formar uma sílaba, um som, eu posso ter tanto uma letra sozinha quanto uma consoante com vogal, ok? Ba. Então, sempre a gente precisa juntar as letrinhas para formar um som que a gente não consegue identificar. Então, se tiver dificuldade em identificar, tentem juntar
uma consoante com uma vogal e ver qual se aproxima mais do som. Vamos lá. Vamos juntar consoante com vogal para formar essas palavras. As palavras são casa, bota, foca. Casa, bota e foca. Vamos começar com casa. Qual é a consoante que eu escrevo para ficar K? Qual que é a consoante que eu utilizo para ficar K? A consoante é a letra C. Só que vogal eu uso com a letra C, com a consoante C, para ficar K? Qual é a vogal que fica K? Vogal A. Qual consoante agora eu preciso para formar ZA, de casa? Consoante S. Por que o S fica com o som de Z aqui? Porque ele está entre duas vogais. Então, quer dizer que vem outra vogal aqui. Que vogal que tem esse som de ZA? Vogal A. Então, tá escrito casa. No primeiro som, na primeira sílaba, eu tenho K. Na segunda sílaba, eu tenho ZA. Vamos para a próxima palavra. Próxima palavra, nós vamos escrever bota. Qual é a primeira sílaba de bota? Bo. Qual que é a consoante que eu coloco aqui para ficar bo? De borboleta. Boca. Bo. Consoante B. Qual que é a vogal que junta com B que fica bo? De borboleta. Vogal O. Vogal O ou vogal O. Ela tem esses dois sons. Bo, tá. Qual é a consoante que produz esse som? Tá. De tamanduá, de tamanco. Eu utilizo a consoante T. Qual é a vogal que eu junto com T para ficar tá? De talita. Tá. Deixa eu escrever aqui que apagou. Vamos lá. Qual que é a vogal que junta com T para ficar tá? Vogal A. Vamos mudar aqui a cor. Então, agora nós temos duas sílabas no bota escritos aqui nesses círculos. Bota. Ok? E vamos, por último, fazer a foca. Foca. Eu também tenho duas sílabas. Vamos montar primeiro a primeira sílaba. Fó. De folha. Vamos lá. Qual que é a consoante que eu coloco aqui para ficar fó? Fó. Consoante F. Vamos colocar de azul porque é uma consoante. F. Qual é a vogal que eu junto com F para ficar fó? Fó. Vogal O. Fó. Primeira sílaba tá pronta. Fó. Só que eu quero escrever foca. Mesmo começo de casa. K. Foca. K. Eu vou usar a minha consoante C com a vogal K. Vogal A. Ok? Então, eu tenho duas sílabas em foca. Fó, F com O. K, de casa, de focar. Ok? De camelo. Camila. Então, agora vamos começar a apostila no próximo vídeo.
Beijão.